Acelera a arbitragem brasileira, acelera! Que saudade que a gente tava, né? Das cagadas nossas do dia a dia. Que saudade, hein? Bom, vamos falar do que aconteceu em Itaquera. Vamos falar da atuação do Corinthians. É um bom debate aqui. Foi bem ou foi mal? Teve coisa boa ou não teve? Tô vendo esse debate muito quente aí. Pressão em cima do Dorival, vai na arquibancada. Tem muita coisa para a gente discutir e um momento muito delicado do Corinthians na temporada. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 380 mil inscritos por aqui. É hoje! Hoje começa a jornada de inteligência artificial da hashtag treinamentos. Esse negócio de inteligência artificial você ouve toda hora por aí. Você roda o YouTube, tem um monte de vídeo falando sobre isso. E você pode aprender a dominar as ferramentas de IA em apenas uma semana. Nessa semana é um curso gratuito onde você vai aprender como operar ChatGPT, Copilot, Gemini, Gama, as principais ferramentas de inteligência artificial do mercado que vão te dar um ganho de produtividade enorme. Você vai deixar de fazer tarefas repetitivas e vai focar o teu tempo naquilo que realmente é importante. E é um curso direto ao ponto, tá? Não tem enrolação, você não precisa ter um conhecimento prévio de IA. Você vai aprender de uma maneira rápida como usar as melhores ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia. Eu disse que é hoje porque começa hoje, a jornada começa hoje, vai de hoje, dia 14, até o dia 17, sempre às 7h30 da noite. Então você já se programa para acompanhar. É totalmente de graça. Últimas vagas, QR Code na tela, para você se inscrever e participar. Só isso que você precisa, entrar e garantir a sua vaga. São as últimas vagas, beleza? QR Code na tela, eu também deixei na descrição um link. Pode ficar mais fácil para você acessar o link, então não tem problema. Acessa agora. Começa hoje a jornada de inteligência artificial da hashtag treinamentos. Totalmente de graça. Aproveita que isso pode mudar a sua vida aí. Beleza? Muito bem. E o Corinthians, foi bem ou foi mal? Bom, em resumo, antes da gente entrar nos detalhes, acho que o Corinthians não fez uma atuação ruim. Entendo que ele está irritado, chateado, de repente dormiu, não esfriou a cabeça ainda está revoltado com a derrota dentro de casa, você fica um mês sem ver teu time, volta, joga em casa, perde. Não vai ficar feliz com isso. Mas uma análise mais fria e sem essa paixão, quando perde e jogando mal, é a coisa mais fácil do mundo. Chega aqui e fala, porra, que horror, hein? Péssima atuação, terrível, uma bosta, é mais fácil. Não achei que foi o caso de ontem. Acho que o Corinthians teve volume de jogo, os números a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho. Acho que o Garro foi muito importante para a conexão entre os setores do Corinthians. Acho que o Corinthians é penalizado pelos gols perdidos. Tem um erro de arbitragem que abre o placar e que é muito importante para o rumo do jogo. E tem os gols perdidos, né, pelo seu Romero. O próprio Garro, que acho que fez uma boa atuação, perde também uma chance clara. Então a gente tem que falar sobre isso aqui também. Tem uma dificuldade no primeiro tempo para lidar com a pressão alta do Red Bull Bragantino. Se você for olhar, o lance onde sai o pênalti para o Red Bull Bragantino é uma roubada de bola do Sacha, uma pressão, o Carrilho perde a bola para o Sacha. E tem também um outro lance do Pita desarmando o Ranieri e que gerou uma outra boa chance para o Red Bull Bragantino. Então, basicamente, foi isso, né? Foi um Corinthians que entrou em campo no tal losango. Nós estamos vendo o Dorival Júnior, cara, tentar de tudo nesses 12 jogos aí. Você não consegue me dizer... Assim, você consegue me dizer quais são os principais jogadores do Corinthians, né? O que é uma espinha técnica desse time? É Hugo Souza, Carrilho, Memphis, Garro, Yuri Alberto, que ontem estava fora, né? São os principais nomes. Mas qual é a cara desse time? Não é que esse time tenha que necessariamente jogar num único sistema. Mas veja, Dorival chegou lá naquele jogo contra o Novo Horizontino, vocês lembram? Não, o importante aqui hoje é não perder, aquela coisa toda, vamos lá, porque ele pega o Corinthians num contexto de defesa muito vazada. Aliás, ele vem de um contexto de eliminatória com o time sendo muito vazado, com o time tendo uma média superior a um gol sofrido por jogo na eliminatória pela seleção brasileira. Era a pior defesa. O Dorival sai da seleção com a pior defesa do G6 da eliminatória, da zona de classificação direta para a Copa do Mundo.
Aí ele pega um Corinthians que está sendo criticado justamente por quê? Porque toma muito gol. Aí o que ele faz contra o Novo Horizontino? Ele fecha a casinha. Não, vamos fechar a casinha aqui, vamos segurar a onda aqui, não vamos tomar gol. Hoje o importante é não tomar gol. A coletiva foi nesse tom. Foi nesse tom. E aí depois ele vai montando o time num 4-2-3-1, aí ele desfaz um pouco o que estava sendo feito com o Ramon Dias. Ontem a gente viu o tal Losango de volta, era Ranieri, Carrilho, Martínez, Garro. E os dois lá na frente, Mênfis e Romero. Claro que em 12 jogos é um recorte pequeno, porém teve uma pausa. Houve aí um tempo de treinamento. O Dorival teve alguns dias de treinamento até o jogo de ontem. A gente precisa entender ainda qual é a cara que esse Corinthians vai apresentar nas mãos do Dorival. Em termos de números de rendimento, são 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O aproveitamento não está bom. Definitivamente não está bom. O Corinthians chegou ao seu 5º jogo sem vitória. São 4 do Campeonato Brasileiro. Galo, Vitória, Grêmio, Red Bull, Bragantino e Huracan na última rodada da primeira fase da Sul-Americana. O Corinthians não ganha há 5 jogos. Mas ontem, o Corinthians teve bons momentos no jogo. O Corinthians termina o primeiro tempo, depois daquele início, né, de um Red Bull Bragantino mais agressivo, marcando mais à frente, sai o gol de pênalti, eu vou falar do pênalti daqui a pouquinho. O Corinthians consegue botar o goleiro do Red Bull Bragantino para trabalhar, o Lucão, né, porque o Cleiton ontem não jogou. Começa a ter alguns ataques perigosos na reta final do primeiro tempo, tem chute do Bidu, né? Tem finalização do Garro, goleiro do Red Bull Bragantino buscando, e o segundo tempo do Corinthians, até ali o momento em que o banco começa a abastecer o time, é um bom segundo tempo. E aí você tem gols claros perdidos, e temos que falar do Romero aqui. Romero é um jogador de muita entrega, inegável. Romero rouba o Corinthians, sacaneia o Corinthians, jamais fez isso. Corre, luta, se dedica, se identifica com a torcida, tem gols importantes na Neoquímica Arena. Mas, galera, assim, o Romero é um jogador de teto técnico baixo. Eu não vou aqui chegar e falar, porra, tá vendo, vocês ficaram aí elogiando o Romero, aplaudindo o Romero, um jogador fraco, o que vocês têm na cabeça? É normal que o jogador que mostra essa dedicação em campo cative o torcedor. Não tem nada de errado nisso aí, não. É super normal. Eu acho que é justo você reconhecer isso. Pô, o cara tá se matando. Tá vendo? O cara é nota 4, nota 3,5. Ele tá se esforçando tanto que ele tá fazendo um jogo nota 6,5. Você fala, pô, é louvável isso. Mas isso é pouco. O problema de você ter um jogador com essas limitações no teu elenco é que um dia você vai precisar dele para um jogo importante, para uma titularidade, e desculpa, ele não vai te corresponder. Ele vai te corresponder muito pontualmente. Não tinha o Yuri Alberto, você precisou colocar o Romero, e ontem ele talvez tenha jogado fora 2 chances de gol, de vitória do Corinthians, de recuperação do Corinthians, né? O Corinthians poderia ter aberto o placar, poderia ter empatado o jogo muito antes, né? Poderia ter começado uma reação dos lances do Romero, e esse é o problema. Esse é o problema. Aliás, esse é o problema também quando a gente fala de banco de reservas. Quero falar sobre isso aqui. Quando o Dorival precisou mexer, aí tem, para entrar, isso já na parte final do segundo tempo, né? O Corinthians faz 25 minutos, pode ser, bons no segundo tempo, aí vem o banco. Aí vem o Thales Magno, que há um tempão não vem correspondendo. Aí vem Rian, aí vem Angileri. Aí o menino entrou também nos acréscimos já e tomou até o cartão amarelo, o Gui Negão. Tem só 18 anos, é um garoto. Esse é o banco do Corinthians. Esse é o banco que o Corinthians tem hoje a oferecer para o Dorival Júnior. Como é que faz? Tem que aproveitar a janela e contratar. Tem dinheiro? Não tem. O Corinthians está com dificuldade para pagar premiações, para fazer o acerto com o Memphis Depay. Tomou 2 notificações extrajudiciais do peito com o Memphis cobrando aí. Mas tem que contratar. Evidente que tem que contratar. Mas não tem dinheiro. Tem um quadro político caótico. Daqui a um mês tem a votação definitiva do que pode ser o impeachment do Augusto Melo pelos sócios. Só que aí você já não entende mais nada sobre a política do Corinthians. Quem estava rachado parece que está compondo, e pode ser que tudo vire uma coisa só, um bolo só. Difícil acreditar que a coisa vai andar. Muito difícil. Mas o Corinthians precisa.
Olha a tabelinha. Olha a tabelinha que o Corinthians tem. Deixa eu falar primeiro dos números do jogo, depois eu mostro a tabela. Olha o que vem por aí pro Corinthians, meu amigo. É tenso, hein? É tenso. Mas olha, o Corinthians teve, vamos lá, vamos ver se foi pelos números. Pelo que eu disse aqui, eu acho que o Corinthians teve bons momentos, eu acho que o Garro fez uma boa partida, eu acho que a gente viu algumas boas associações pelo lado direito do Carrilho com o Mateuzinho, do Bidu com o Martínez pelo outro lado. Eu acho que o Corinthians teve um Memphis participativo, ele faz o cruzamento da jogada do gol, ele cobra uma falta com perigo, né? Poderia ter sido um Memphis muito melhor. Ainda acho que sim, ainda acho que o Memphis precisa de atuações num nível maior, mas eu não acho de verdade que o Corinthians tenha feito uma partida terrível ontem. Não acho. Foi um jogo espetacular? Não foi, até porque ele perdeu em casa. Mas não foi um jogo terrível, o Corinthians teve bolas para empatar o jogo muito antes e até para virar o jogo, e tem uma desatenção no último lance do jogo que não pode acontecer, de um sistema defensivo que tem falhado o ano inteiro, de um sistema defensivo que não é confiável o ano inteiro. Aí, para ser justo com o Dorival, não é só nas mãos do Dorival, nas mãos do Ramon Dias. Falei sobre isso aqui agora há pouco. É um time que toma muito gol e muitas vezes gols bobos, desatenções, desligadas do jogo que não podem acontecer. Mas vamos lá, ó. Corinthians teve 62% de posse, 13 finalizações contra 9 do Red Bull Bragantino, 8 das 13. Quando a gente falava aqui, o Lucão trabalhou bem no primeiro tempo e tal, 8 finalizações no alvo contra 4 do Red Bull Bragantino. 3 chances claras de gol contra 5 do Red Bull Bragantino. Números que o Flash Score traz para você. Acompanhamento total do Brasileirão, com placar ao vivo, estatísticas dos jogos em tempo real. Você tem o número de finalizações em tempo real, a posse de bola em tempo real, a classificação ao vivo. Cada gol vai mudando a tabela e o Flash Score vai mostrando tudo isso para você. Você pode baixar de graça, paga nada para baixar o app, na lojinha da Apple, do Android, ou então você baixa no meu link que está na descrição, Flash Score, e dá essa moral para mim. Então eu olho para esses números aqui, não, entendo a chateação, entendo quem está irritado, mas não acho que o Corinthians tenha feito uma jornada terrível. Entendo o torcedor vaiar? Claro que eu entendo. Perfeito, tá do seu direito o torcedor. Acho que o torcedor tem que marcar essa posição. O Corinthians não pode ficar 5 jogos sem vencer e achar que tá tudo bem, porque não tá, porque realmente não tá. Mas eu tenho que analisar o desempenho. Acho que o Corinthians fez um primeiro tempo onde ele se recupera na parte final, ele começa muito bem o segundo tempo, aí quando vem as mudanças também, ele chega a empatar o jogo e as mudanças fazem o nível cair. O time sai do losango, vai para um 4-2-3-1, centraliza o Memphis, o Tales é ponta, o Romero também é ponta, mas aí você não tem mais a mesma qualidade, o mesmo volume de oportunidades. Me pareceu um Corinthians também um tanto quanto ansioso na reta final do jogo, errando de novo. Acho que isso aconteceu no começo do jogo e na parte final do jogo. A afobação tomou conta e a qualidade caiu quando recorreu ao banco de reservas. E aí toma um gol, né, numa bobagem, tem uma sequência de escanteios para o Red Bull Bragantino, o Eric Ramírez pega o rebote, levanta para o Juninho Capixaba, ajeita, o Pedro Henrique vai, manda no travessão e no rebote o gol do Borbas. E o Corinthians tem uma derrota muito, muito amarga dentro de casa para um Red Bull Bragantino que está nas cabeças do campeonato. Aí também a gente precisa lembrar isso. Nós não estamos falando de uma equipe qualquer, nós estamos falando do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Olha a campanha que está fazendo o Red Bull Bragantino. Não é passar um pano, mas o Red Bull Bragantino tem 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. Esse é o papel que eles estão fazendo. O Red Bull Bragantino tem o dobro de vitórias em relação ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino tem o mesmo número de vitórias do Cruzeiro e do Flamengo, que são os líderes da competição. Meu camarada. É que ele tem mais derrotas do que esses dois, né? Por isso ele está um ponto atrás, enfim. Mas ele tem 8 vitórias em 13 rodadas no campeonato, irmão. É um adversário duro. Mas, quando a gente olha para a tabela, é disso que eu quero falar também, olha a sequência do Corinthians no campeonato, ó. A sequência na temporada, tá? O que vem por aí na sequência da temporada? Os próximos jogos, porque tem um derbyzinho de Copa do Brasil, bobagem, né? Então presta atenção aqui, ó. Ceará fora.
embaladíssimo, acabou de ganhar o clássico do Fortaleza. São Paulo fora. Os 2 próximos jogos do Corinthians são como visitante e são essas 2 pedreiras aí. São Paulo em crise, pressionado. São Paulo vindo de 4 derrotas seguidas, pode chegar à 5ª derrota seguida, porque vai pegar esse mesmo Red Bull Bragantino em Bragança no meio de semana. E acho que a tendência é o São Paulo perder o jogo. Então vai com tudo para cima do Corinthians. Aí depois desses 2 jogos fora, o Corinthians volta para casa para receber o Cruzeiro. Meu Deus, hein? Cruzeiro que pratica hoje um dos melhores futeboles, como diz o Ricardinho do Brasil. Aliás, só para falar também ao torcedor do Cruzeiro, que hoje deve estar aí, pô, o Jorge não vai fazer o vídeo do Cruzeiro. O Caio Jorge mete o hat-trick, o Cruzeiro faz 4. Você vê como a minha vida tá fácil para analisar o Cruzeiro. Ontem eu narrei a MLS. A MLS, ontem à noite, no horário do jogo do Cruzeiro. Eu vi o primeiro tempo do Corinthians, narrei a MLS, vim para casa, cheguei depois das 11, vi o segundo tempo do Corinthians em casa, dormi, acordei agora às 7 da manhã para gravar o vídeo. Não, aí, gente, infelizmente, tem coisas que são totalmente alheias à minha vontade. Mas quinta-feira, se não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro como jogo isolado. E aí, finalmente, no vídeo da sexta-feira, a gente vai poder fazer uma análise. Deixa eu ver se é isso mesmo, a tabela. É isso aí. Aí, na sexta-feira, eu prometo que a gente vai falar bem do Cruzeiro, né? Vai falar bastante do jogo da quinta-feira, mas infelizmente por isso não tem o assunto Cruzeiro. Dividiria o assunto com o Corinthians se eu estivesse ontem em casa, vendo tudo, os 2 jogos, bonitinho, mas não rolou. Então, ó, Ceará fora, São Paulo fora, Cruzeiro em casa, Botafogo fora, só isso. E derby contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Olha a sequência, essa sequência aqui eu qualifico como infernal. A sequência que o Corinthians vai ter dos próximos 5 jogos. Uma dureza, um negócio assim complicadíssimo. Aí depois ele tem o Fortaleza e tem a volta contra o Palmeiras. Primeiro jogo é Itaquera, o segundo jogo é Allianz Parque. Muito difícil essa sequência. Muito pesada e uma pressão que está pesada. Uma pressão da arquibancada que a gente notou ontem, né? Aliás, muitos problemas, né, com o novo sistema de biometria, de identificação, normal quando... Assim, não é normal acontecer, teve problema até com um menino de 11 anos, que nem precisava, enfim, mas não é normal acontecer, ter algum nível de atraso, implementação é sempre um negócio mais difícil, mas isso dificultou muito a vida do corintiano que foi a Itaquera, por isso um público tão baixo para os padrões desse estádio, né? 33 mil pessoas, a gente sabe que o Corinthians põe mais do que isso com muita folga, com muita tranquilidade. Deixa eu falar da arbitragem aqui do Bruno Arleu. O Bruno Arleu, esse mesmo árbitro de campo ontem que deu esse pênalti inacreditável a favor do Red Bull Bragantino, foi o cara que deu aquele pênalti lá na Ilha do Retiro, do Sport Palmeiras, nesse mesmo campeonato. O Bruno Arleu de Araújo é árbitro do quadro da FIFA. Pô, FIFA. Aí é engraçado, né? Aí a gente vê o Mundial... A arbitragem brasileira vai lá, aí sai daqui, aí você pensa, né? Meu Deus, nós vamos passar uma vergonha com esses árbitros no Mundial. Que nada, eles vão bem. Chega lá, eles vão bem, eles apitam bem, eles se impõem, sabe? Eles aplicam a regra, eles deixam o jogo correr, eles apitam bem. Mas quando chega aqui, esse desastre. Para ser justo, o Wilton sábado fez uma boa atuação, uma boa arbitragem no Maracanã, no Flamengo e São Paulo, para ser muito justo. Mas é engraçado, voltamos à vaca fria. Voltamos ao Megdelê nosso de cada rodada. Meu Deus do céu, eu não aguento mais, cara, essa ladainha de tem que ver o impacto, não é todo contato que gera impacto, não é todo contato que é faltoso. O Vinicinho vai dobrando a perna. O Kaká corre o risco? O Kaká é o cara que vive perigosamente. Não estou falando de vida pessoal. O Kaká é aquele zagueiro que gosta de emoções fortes. Essa perna na altura onde estava, com a arbitragem que temos, com o VAR intervencionista que temos, escancara as portas para o erro de arbitragem. É claro, um jogador do nível do Kaká, assim, um zagueiro titular do Corinthians, deveria ter isso em mente, mas a gente sabe como é o Kaká. De qualquer forma, não há um impacto no Vinicinho. Essa perna não provoca a queda do jogador do Red Bull Bragantino. Essa marcação de pênalti, a meu ver, é um absurdo. Mas o VAR mesmo assim chama
para marcar, porque é o VAR intervencionista que a gente tem, chama para marcar o pênalti, porque essa, inclusive, é uma norma. Isso é uma norma. Esse é um problema que eu acho que a FIFA tem que resolver, de verdade. Porque isso está errado. Se você tem uma ferramenta que foi criada para o erro claro, para corrigir um erro claro, eu acho que isso para mim é muito simples de se padronizar. Só que criou-se um negócio de que, na Inglaterra o VAR é menos intervencionista. Aí, às vezes, quebra a perna. Exagero, né? Segue a vida. Não, porque o VAR aqui não é intervencionista. Ele só entra em ultimíssimo caso. Aí no Brasil é o contrário. Ele entra em tudo. Tem que parar. Isso aí é maluquice, pô. Isso é maluquice, isso não existe. Aí é engraçado, aí chega no Mundial de Clubes, todo mundo padroniza. Chega na Copa do Mundo, todo mundo faz bonitinho, com uma outra exceção, evidentemente. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Esse pênalti, na minha opinião, é um deboche, pô. É um deboche. Mas hoje é contra o Corinthians, amanhã será a favor. Hoje foi a favor do Red Bull Bragantino, amanhã será contra. Red Bull Bragantino fez alguma reclamação? O Seabra foi para a coletiva? Eu não vi, tá? Salvo algum engano, me corrija aqui nos comentários. Não, Jorge, ele falou que foi beneficiado. Ficaria muito surpreso e feliz com a honestidade. Ninguém faz isso, né? Geralmente, ninguém faz isso. Mas se na quinta-feira o Red Bull for prejudicado contra o São Paulo, vai ter gritaria, vai ter reclamação, o Seabra vai falar na coletiva, não tem a menor dúvida. E outra coisa também, cara, que é incrível, né? Você vê as equipes brasileiras indo no Mundial de Clubes, não tem bolinho para cima da arbitragem. Aqui já voltou, aqui é a nossa... Jorge, mas é a nossa cultura. Irmão, tem que mudar isso aí, irmão. Tem que mudar essa cultura, essa encheção de saco dentro dos jogos, bolinho para cima da arbitragem, jogador dando chilique, jogador esbravejando. Irmão, pelo amor de Deus, como se perde tempo. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Não é só perda de tempo útil de jogo, de bola rolando, tempo para tentar uma reação, é perda de concentração, é gasto de energia reclamando, de foco do jogo, para reclamar. Isso atrapalha, com certeza afeta, acho que é uma sensação, mas eu não sou especialista na área, eu acho que vale ouvir até psicólogos, né? Gente da psicologia do esporte, o quanto isso pode desviar um jogador, um atleta, da sua melhor performance, porque ele está focando na reclamação, ele está focando em bater boca, ele está fazendo a tal da pressão em cima do árbitro, e está jogando toda aquela energia naquilo ali, um negócio que sabe que não vai ter efeito, marcou o pênalti, aí no trajeto do árbitro, do VAR até o campo, é uma novela, irmão, tá marcado, não adianta, você vai fazer o quê? Use outros instrumentos pós-jogo para reclamar, para tentar mudar, fala com a tua diretoria, mas não adianta. E aqui fica aquela coisa chata, arrastada. Eu não gosto, se você acha legal, tudo bem, respeito, eu não gosto, eu acho que isso é ruim. Quando a gente fala dos problemas do nosso produto é bom, o campeonato é bom, a liga é competitiva, os estádios são bons, as torcidas dão shows, temos jogadores de ótimo nível, temos grandes camisas, excelente o produto, mas tem as suas mazelas, essa é uma delas. A arbitragem é ruim e o comportamento dos jogadores perante a arbitragem piora o que já é ruim. Deixa tudo ruim, né? Mas o pênalti marcado ontem é uma loucura. Mas é o padrão Bruno Arleu, padrão arbitragem brasileira. É isso aí que a gente tem, né? Ele vai lá no vídeo, o VAR chamou, tá bom. O VAR é extremamente intervencionista, ele chamou, mas a palavra final é do árbitro. Gente, olha só, tô vendo aqui que não teve o impacto para derrubar. Não, ele vê o lance e marca. É verdade, vou marcar esse pênalti. Gente, uma barbaridade. Bom, é isso aí. Feito o vídeo do almoço, nos vemos às 6 no segundo vídeo do dia. Boa semana para todo mundo, semana que está começando, excelente segunda-feira para você. Que baile, que vareio do Chelsea ontem, hein? Inesperado para mim, não imaginava que isso pudesse acontecer, mas o Chelsea deu um banho, o João Pedro... Sim, eu vi a treta do João Pedro com o Luiz Henrique, parece que o João Pedro faz o gesto primeiro, o Luiz Henrique meio que revida. Eu acho tudo muito lamentável, eu acho que o João Pedro tem que tomar uma punição por isso, se de fato comprovar que ele começou, ele foi quem fez ali a primeira agressão, mas convenhamos, é pior ainda quando o Luiz Henrique revida, porque um comandante, um treinador, né, precisa ter esse sangue frio mais do que todo mundo. Não dá, né? Não dá. Tudo muito lamentável, mas o futebol que o Chelsea jogou, o que o
Palmer joga de bola, meu Deus do céu. Grande vitória do Mundial, só para fazer um registro rápido do que eu vi no domingo. Vi o Mundial, vi o primeiro tempo do Corinthians, narrei a MLS, voltei para casa, vi o segundo tempo do Corinthians, dormi e foi o que deu para ver do domingo. É isso aí. Bom, boa semana para todo mundo. Juízo, tchau.